O Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina, apresenta o programa Na Vinha com Jesus. Nesta primeira obra escolhida, abordaremos o livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Neste programa abordaremos o capítulo 18. Ouçamos atentos. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Amigos, essa passagem se encontra no meio do Sermão da Montanha, uma das pregações do Mestre que é muito conhecida. O Sermão da Montanha serve como código de conduta para todos os que querem viver de acordo com as leis divinas. Buscai primeiro o reino de Deus é a recomendação do Cristo a todos os seus discípulos. Todos aqueles que seguem o Evangelho e que procuram praticar o amor e a caridade devem pensar primeiramente no amor de Deus, no reino espiritual, que é a nossa destinação. São lições que devemos pôr em prática à medida em que nos coloquemos como discípulos de Jesus. A justiça do nosso Pai, então, se evidenciará para todo aquele que começa a compreender e praticar os ensinos do Mestre e seguir as leis que a todos regem. Muito bem, iniciemos então com Emmanuel, que nos diz: apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Iniciemos os nossos comentários dizendo que Emmanuel, ao intitular o tema que ouçamos atentos, nos remete a um chamado. Muitas vezes nos dedicamos a diversas leituras, inclusive ao estudo do Evangelho, mas sem a devida atenção, meus amigos, aquela que faz com que o indivíduo introjete a mensagem e permaneça com ela, para análise e equilíbrio diante das situações. Ou seja, Martinha, ouvir por ouvir para preencher um espaço, fazer parte de algum grupo, se dizer envolvido, não significa absolutamente nada, se não se der a devida e necessária atenção. Então, o que precisamos? Comprometimento. Pois é, Emmanuel é incisivo, não é, Martinha e Regina, ao dizer que a atenção, a observação nos direciona com precisão e segurança e que os esclarecimentos do Evangelho requerem disposição, dedicação e vontade para poder ser vivido. No entanto, Paulo, pensemos, antes desses passos, precisamos conhecer essas lições, o que não será possível se o fizermos de forma superficial e descompromissada. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, meus amigos, no capítulo 2, com o título O Ponto de Vista, Allan Kardec traz a visão da vida futura e da presente sob a ótica espiritual, ou seja, que é a fé inabalável, é a ocorrência, podemos dizer, de uma ideia clara e precisa da vida futura. É através dessa fé que o indivíduo se transformará, construindo em si uma nova moralização. Porque, como disse Kardec, esses novos conhecimentos mudarão completamente os pontos de vista pelos quais os homens passarão a encarar a vida terrena. Amigos ouvintes, Emmanuel é bem explícito. Ele está falando precisamente para os corações que já foram apresentados ao Evangelho do Mestre. Ter dificuldades faz parte da caminhada. E quem não as tem, não é mesmo? Martinha, Paulo, todos nós temos. Agora, o alerta do amigo é para que observemos se estamos em desequilíbrio em relação aos nossos interesses na vida terrena, esquecendo ou colocando de lado a mensagem divina. Regina, como é importante esse teu comentário, trazendo aí da fala do Emmanuel,
porque muitas vezes nós ficamos muito envolvidos então nessas questões, esses interesses terrenos, vivendo a matéria intensamente e esquecemos de fato o objetivo maior da nossa existência, que é conhecer a mensagem divina para trabalharmos o nosso ser espiritual. É onde nos perdemos muitas vezes e acabamos não conseguindo ficar atentos, ter uma audição, melhor dizendo, mais atenta das mensagens para as mudanças íntimas de cada um de nós. Necessárias, né, Martinha? E nessa passagem que você citou antes sobre o ponto de vista, Kardec nos lembra que a simples dúvida sobre a vida futura faz com que concentremos todos os nossos pensamentos na vida terrena. E Emmanuel continua: recorre-se à fé na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar. Aí Emmanuel então nos traz e relaciona a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhe são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria do imediatismo vulgar. Vejamos, meus amigos, aqui que a implantação do reino de Deus na Terra só se fará quando desaparecer o egoísmo de nossos corações, reconhecendo que todos somos irmãos, uns dos outros, e filhos do mesmo Pai, amando-nos e amparando-nos mutuamente. Pois é, Martinha, a gente nota que toda esse discorrer de atitudes que as pessoas têm remete exatamente para esse egoísmo. Por isso, você citou lá em cima, né? Realização dos caprichos pessoais, que a pessoa tenha a sua opinião sempre respeitada, que os outros se subordinem a ele, né? Que ele impõe a sua autoridade, que ele escolha os caminhos mais agradáveis. Ou seja, resumindo, estamos sempre olhando para nós próprios e muitas vezes em detrimento da necessidade que os outros que estão à nossa volta teriam e a chance que nós teríamos de ajudá-los, de também dividirmos, né, as nossas capacidades. Mas não, acaba, como você disse aí, né, a implantação no reino de Deus, na Terra, só se fará quando desaparecer o egoísmo. Porque primeiro eu sempre penso, eu, né? Se for como eu quero, se fizerem como eu acho que tem que ser feito, e assim como vocês dois citaram, né? A única coisa que a gente precisa é, conservando este eu, que afinal de contas faz parte de cada um de nós e não é mal, desde que ele se reforme, que ele passe a olhar, além de para si próprio, também para quem está diante dele, nas suas cercanias, não é isso? É por isso, então, que Emmanuel reforça que a conquista deste reino, Paulo, se inicia no íntimo de cada um. Exatamente. E aí, então, ele prossegue no campo exterior, através da exemplificação do bem, frente a todas as criaturas. É isso aí, dividir, né? Dividir. Muito bem colocado. Mas só que essa divisão vem a partir do momento que o eu, o nosso eu, se convença dessa necessidade de que não estamos sós. Precisamos nos relacionar, precisamos dividir, precisamos ser ajudados e ajudar. É porque somos seres sociais, né? E Emmanuel relaciona, quando ele relaciona algumas das nossas imperfeições, observamos que ele faz um alerta sobre como estamos procedendo, ao dizer, aspas, primeiro
recorramos à busca da fé e da paz com base em pensamentos para o alcance espiritual. Precisamos direcionar este anseio, como nos diz Emmanuel, a fim de pesquisarmos e encontrarmos as soluções para os problemas graves do destino. Pois é, Regina, e dada a nossa condição de aprendizes da Boa Nova, por um momento pode nos parecer simples e clara a compreensão do grande contexto no qual estamos todos inseridos, ou pelo menos já podemos ter aí uma compreensão razoável do que seja o destino da humanidade e das necessidades humanas. É que nesse instante entra em cena os que ainda não entenderam que opiniões, pontos de vista personalíssimos e imediatismos acabam comprometendo os relacionamentos. São todos vícios, enganos, velhos hábitos que demonstram o quanto ainda estamos aprisionados, viciados por satisfações ilusórias de poder e controle sobre os nossos semelhantes. Pois é, nós queremos que todos nos ouçam todo o tempo, mas nós não nos dispomos a ouvir os outros. O que falávamos agora há pouco, né? O eu, a má educação do eu. E, nesse sentido, queremos ser compreendidos, mas não nos dispomos a compreender os outros, não é mesmo, Martinha? Fiquemos atentos, meus amigos, então. Exigir submissão, exercendo tiranicamente nossas capacidades pessoais ou condições sociais sobre os outros, abusando de nossas potências mascaradas, então, aí de bondade, sabedoria ou até mesmo caridade, pode enganar realmente a muitos, mas jamais enganará nossa própria consciência, aquela sempre a juíza que nos acompanha todos os passos silenciosamente e imparcialmente. É por isso, Martinha e Paulo, que Emmanuel nos alerta quando diz, aspas, todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, não é mesmo, Martinha? Regina, Emmanuel quer nos ensinar que, como aprendizes, estamos muito sujeitos a escolhas advindas de nossas inclinações naturais, meus amigos, de nossos vícios de milênios. Entretanto, temos aí à nossa mão, à nossa frente, o Evangelho como bússola para retomarmos imediatamente o rumo certo. Podemos começar quando quisermos, basta então que nós realmente queiramos. E pensemos, em posse dessa bússola, podemos recomeçar a caminhada de forma correta, através da exemplificação e da vivência, como nos diz Emmanuel, implantando então aí a solidificação do reino de Deus em nossas vidas. Sempre primeiramente em nossas vidas, por quê? Não por egoísmo, mas porque eu só poderei oferecer a transformação e a melhoria para o outro quando eu já estiver em condições, então, de permanecer neste caminho correto, que será, então, aquele que oferecerá também para o outro o que é o melhor e é o correto. A gente só dá o que tem, né? Exatamente. Bom, voltando à fala de Emmanuel, ele nos diz: raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre. Querem ser favoritos de Deus. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas purificadoras da existência. Então, o Espiritismo, amigos, apresenta os caminhos através, como a Martinha citou há pouco, dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, mas aceitar o Mestre não se dará somente através das palavras aprendidas e semeadas, senão também pelos exemplos que cada um de nós, discípulos do Mestre, carregarmos conosco. Seguindo então este Mestre de amor e procurando aceitar com resignação e fé
tudo aquilo que precisamos enfrentar, esforçando-nos sempre para alcançar as mudanças necessárias para melhor vivermos como pessoa e como entes sociais, participativos e fraternos. Regina, Emmanuel observa que conhece a natureza humana dizendo ser ainda participante dela, mesmo na posição de desencarnado. É muito importante lembrarmos disso. Ou seja, amigos ouvintes, as experiências deste irmão são ensinos para todos nós, porque ele já sabe que a vida aperfeiçoará todas as criaturas nas águas lustrais das experiências terrenas. Pois é, Martinha. E essas águas lustrais ou purificadoras são os burilamentos que o tempo e o amor do nosso Pai nos concedem, quer queiramos ou não. Termos os aconselhamentos de Emmanuel, este nobre e generoso irmão, é um presente, pois que nos traz esclarecimentos sobre nós, humanos, nossas virtudes e vícios, que se projetam sobre os variados papéis sociais que todos desempenhamos. Os que desejam sinceramente se corrigir têm em suas lições uma fonte preciosa e inesgotável de ensinamentos. Basta ter vontade de aprender e, conhecendo, então, esses ensinamentos, evoluir. Pois é, Regina. Para alcançarmos esse reino, precisamos eleger escolhas. Não é difícil, mas requer muita disposição e também muito esforço, permanentemente, diariamente. As diretrizes estão todas no Evangelho, que é a fonte, nossa melhor fonte de ensinamentos e que tem o poder de nos transformar para o bem, indicando-nos as melhores escolhas. Então, pelo Cristo, descobriremos o reino de Deus que já se encontra dentro de nós. Eu gostaria de trazer do livro Episódios Diários, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, a seguinte frase, aspas para Joana: a arte de ouvir é também a ciência de ajudar. Olha que frase. Então, assim, à medida em que estivermos ouvindo com mais atenção, o que pressupõe já estarmos atentos às nossas próprias necessidades de correção. Uma vez que nós prestamos atenção e escutamos o outro, nós já estamos nos corrigindo de certa forma, entendendo que nós temos que respeitar também a fala do outro. Estaremos desenvolvendo então as nossas capacidades de auxiliar o próximo. E isto se dará quando começarmos a compreender que precisamos mais servir do que sermos servidos. Parece aí São Francisco, né? Pai, me ajude a mais consolar do que ser consolado, não é isso? Compreender do que ser compreendido. Isso. Amar do que ser amado. Ou seja, sempre estarmos disponíveis, dispostos e orientados para o próximo, antes que a nós mesmos. E não é outra lição de Cristo. Não são outros os ensinamentos também contidos na doutrina espírita. É o servir. Exatamente. E sobre isso ainda Emmanuel nos traz. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Pois é, Emmanuel, amigos, nos faz lembrar que devemos considerar toda ajuda e as bênçãos que recebemos frequentemente, porque dada a nossa ainda restrita condição evolutiva, sem ajuda é provável que muito pouco faríamos. A respeito desta tua fala, tem uma parte muito bonita de uma passagem lá do Momento Espírita com o título Sigamos o Bom Pastor, ao qual nos mostra, muito interessante, uma vez que Jesus tenha se apresentado como pastor de nossas almas, ovelhas que o Pai lhe confiou. Vejamos o que o Mestre nos diz.
Então, aspas para o Mestre Jesus. Eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Vejamos aqui, a porta que se refere Jesus pode ser analisada de forma concreta como a porta do curral, por onde o bom pastor faz entrar seu rebanho para que este seja protegido. Pois é, Martinha, mas nós podemos também analisar a porta de forma mais abstrata, entendendo essa porta como a passagem por onde podemos entrar e nos colocarmos a salvos. Então vejamos, Paulo, para as ovelhas, aqui nesta passagem, estarem salvas é passar pela porta do aprisco. Para nós, é entendermos os ensinos de Jesus, do nosso Mestre, a nos mostrar o caminho seguro, a ser percorrido por cada um de nós. É a porta estreita, não é? É a porta estreita. Esse caminho que nos conduzirá então à pastagem viva dos seus ensinos, repletos de luz e de amor, que nos saciará verdadeiramente e nos proporcionará então uma vida em abundância. E a esse respeito, o Mestre ainda nos disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Nos encaminhando, amigos, para o encerramento do trabalho de hoje, lembremos que pela grandiosidade e a magnitude de Deus, por seu amor e justiça, por nossas vidas, devemos ser-lhe agradecidos sempre. Jesus deu sua vida por nós e por isso devemos nos ater aos seus ensinamentos puros e amorosos, atendendo sem hesitações e com afeto aos seus chamados. E meus amigos, os nossos dias podem ser de abundância, plenitude e de felicidade. Porque quando abandonamos o mal, o egoísmo, a tristeza, a desilusão e a rebeldia, estamos substituindo as imperfeições pelas virtudes e pela justiça do amor incondicional do nosso Pai Amor e do nosso Mestre Jesus.